Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. E você também pode nos acompanhar, além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão na Sky Livre e no canal 85 e pela TVRO da Embratel pelo canal 126. No programa de hoje, irei abordar o tema glicose. O que precisamos saber sobre esse tema? Todo mundo já passou por médico e já pediu exame de sangue e já fez também o exame de glicemia. Ele é realizado para mensurar a quantidade de glicose, que é uma molécula resultante da quebra de diferentes tipos de açúcar no sangue. A glicemia alta, por exemplo, normalmente está relacionada ao diabetes, mas ela também pode estar relacionada a outros tipos de problemas de saúde, como sepse, infarto do miocárdio, Covid-19, acromegalia, hipertireoidismo e outras doenças também. Mas qual é o nível de glicemia? Qual o nível normal de glicemia? Ao fazer a medição sanguínea da glicemia, ela é considerada normal quando apresenta os seguintes valores: glicemia de jejum, entre 70 e 90. Glicemia pós-prandial, até 140. E glicemia pós-prandial é aquela medida após as refeições, e geralmente com intervalos de 2 horas mais ou menos. Já em jejum, a glicemia em jejum é o valor colhido após 8 horas ou mais sem comer. Os valores alterados são: glicemia em jejum, entre 100 a 125, considerado intolerância à glicose, acima de 126, considerado diabéticos, glicemia pós-prandial, de 140 a 199, intolerância à glicose, acima de 200 decilitros, é considerado diabético. Além dos valores disso, os valores de glicemia de jejum, abaixo de 70, já representa um outro tipo de grupo, que é a hipoglicemia, considerada de nível 1 até 51 decilitros, fase que ainda ela é assintomática. E o nível 2, quando está abaixo de 50 decilitros, em que apresentam vários sintomas. Normalmente, as pessoas que fazem o uso de insulina para o tratamento de diabetes, normalmente do tipo 1, mas também em alguns casos do tipo 2, precisam estar atentas ao seu nível de glicemia ao longo do dia, até para ajustarem as quantidades de hormônio que irão injetar antes das refeições. A insulina ela é responsável por levar a glicose para dentro das células, onde ela será usada como fonte de energia. Por isso, os níveis de glicemia indicam se foi aplicada. Mas como medir a glicemia? Normalmente, a glicemia ela é medida pelo sangue, usando valores de referência que citamos acima. Existem diferentes métodos para medi-la. Conheça agora, alguns principais. Glicemia capilar, que é a glicemia onde o exame em que é coletado o sangue na ponta do dedo e é normalmente feito em casa mesmo, ou em mutirões de saúde, em locais públicos e entre outros, apresentando um resultado pouco mais alto do que o exame feito em laboratório. Depois do furo ser feito, uma gota de sangue é aplicada em uma fita, que é reagente, que é inserido no aparelho eletrônico que realiza a leitura. O sangue ele pode ser colhido em jejum ou após refeições e normalmente é feito com frequência para aquelas pessoas que precisam controlar os seus níveis de glicose diariamente. Este método, desde a década de 1970, e é também chamado glicemia de ponta de dedo. Glicemia em jejum é o nome dado no exame laboratorial de glicemia, feito após 8 ou mais horas sem se alimentar. Nele, o sangue é colhido direto de uma veia e a medição é feita pela análise de amostra em laboratório. Glicemia pós-prandial, como já explicamos, é um exame feito também em laboratório
como a glicemia em jejum, só que de 2 horas após a refeição. Este é o período, o tempo para entender se todas as glicoses consumidas naquele momento foi corretamente transportada para as células. Curva glicêmica. A curva glicêmica é um exame laboratorial que avalia amostras de sangue coletadas em jejum e 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose, ou seja, ela é comparada com a glicose em jejum e pós-prandial, para entender como o corpo reage a essa sobrecarga da molécula. De modo geral, a orientação é que o paciente se alimente normalmente nos dias anteriores ao exame, e esse exame ele é pedido para o paciente após apresentar alguma alteração no exame de rotina, por exemplo, de glicose em jejum. Também pode ser feito em gestantes entre 24 e 28 semanas para investigação de uma possível diabetes gestacional. Hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada também é um exame laboratorial, mas que não mede diretamente a glicose sozinha, e sim a quantidade dessa molécula que se ligou à hemoglobina das hemácias, células do sangue responsáveis pelo transporte dos nutrientes e oxigênio pelo organismo. O exame ele dá um resultado de porcentagem, ou seja, se o resultado é 7%, então esse percentual de hemácias foi avaliada com hemoglobina conectada à glicose. Como essas substâncias têm meia-vida, de 3 meses mais ou menos, o exame permite que sejam avaliadas a média de glicose no sangue durante esse período, sendo importantes para o segmento de pacientes com essa medida alterada. Como os diabéticos, outras formas de medir glicose, como é? Existe um aparelho que ele é aplicado no braço e mede também ao longo do dia a glicose intersticial, cujos valores mudam com uns 5 minutos de atraso, por aí. No entanto, ele é importante para perceber se há alguma queda ou uma subida muito rápida da glicose. Ele mede e sem precisar que o paciente pare o que está fazendo. Mas quando medir essa glicemia? Pessoas insulinodependentes ou com problemas de saúde relacionados a alterações de glicemia devem medi-las em diferentes momentos do dia. Normalmente, isso é individualizado para cada paciente conforme as orientações médicas. No entanto, os momentos mais comuns em que as medições devem ser feitas são ao acordar, antes das refeições, 2 horas após as refeições e antes de dormir. Sempre que tiver algum sintoma diferente além disso, em mulheres com diabetes gestacional, a indicação é que a medição pós-prandial seja 1 hora após as refeições e não 2 horas. O que significa a glicemia alta, ela pode estar relacionada com diversos quadros já citados aqui. Diabetes, sepse, infarto, Covid-19, acromegalia, hipertireoidismo e outras síndromes. É muito importante buscar um endocrinologista quando perceber que os exames de rotina de glicemia estão acima de 100 decilitros. Normalmente, quadros em que a glicemia está acima de 500 são considerados emergências médicas, mas ainda assim considerados altos podem ter problemas em longo prazo, se não reduzirem os seus valores do seu sangue, já que a glicose ela pode levar a uma inflamação crônica dos vasos sanguíneos e dos nervos, podendo desenvolver uns problemas do coração, do cérebro, incluindo também infartos, AVC, cegueira, problemas nos nervos, insuficiência renal, alterações nos vasos, das pernas e maior risco para amputação de membros também. Normalmente, pessoas com a chamada hiperglicemia, ou seja, taxas muito altas de glicose no sangue, apresentam os seguintes sintomas: vontade excessiva de urinar várias vezes, por exemplo, durante a noite, e em quantidade maior, boca seca ou sede intensa,
desânimo, fraqueza e cansaço, dificuldades visuais, dormências, cãibras, sensação de pernas doloridas ou pesadas, perda de peso sem estar fazendo dieta. Mulheres também podem apresentar candidíase vaginal. Normalmente, a maior parte dos casos da glicemia alta estão relacionados ao diabetes. Esse quadro normalmente é relacionado ao consumo alto de alimentos ricos em carboidratos, como, por exemplo, doces, pães, farináceos e ultraprocessados. No entanto, outros fatores podem estar relacionados ao seu aparecimento, como bebidas alcoólicas, sedentarismo, estresse, ineficiência dos hormônios da insulina e glucagon. E, além disso, situações de estresse, como infecção ou cirurgias, também podem ser causas de descompensação da glicemia não relacionadas ao diabetes. O que isso significa? A glicemia baixa. A hipoglicemia normalmente começa a causar sintomas quando está abaixo de 50 decilitros. Nesses casos, ela causa sintomas como aumento de batimentos cardíacos, sudorese, tremores, nervosismo, tonturas, sensação de fraqueza e de fome, palidez, pesadelos quando isso ocorre à noite, dores de cabeça. Em casos graves da hipoglicemia, a pessoa pode sentir confusão mental, desmaio, entrar em coma. Elas podem ocorrer porque a glicemia ela é muito importante, ela é uma matéria-prima de energia para as células e a falta da glicose no cérebro, ela pode também levar à morte. A hipoglicemia pode ocorrer devido ao jejum prolongado, excesso de atividades físicas, uso de alguns medicamentos ou até mesmo após uma reação, após uma refeição com grande quantidade de carboidrato. Normalmente, quando uma pessoa tem uma crise de hipoglicemia, confirmada por um teste de glicemia capilar, por exemplo, é importante seguir os passos. Fornecer açúcar rapidamente absorvível para ela, preferência uma bebida açucarada, balas ou colheres de mel, e evitar bebidas lácteas, chocolates ou biscoitos recheados neste momento. Após a melhora desses sintomas, realizar uma refeição ou um lanche ajuda o paciente a ficar com a glicose estável. O mais comum é a pessoa ter episódios de hipoglicemia por usar insulina. Pessoas que costumam ter crises assim sem o uso de remédios para glicemia ou insulina devem buscar o aconselhamento médico para descobrir a causa das crises. Mas como baixar a glicemia alta? Existem inúmeros fatores que podem influenciar na glicemia alta, como alimentação, com a quantidade ou tipo de carboidratos, além da quantidade de outros macronutrientes e fibras. Atividade física e sedentarismo, ao realizar as atividades, o músculo ele consegue absorver alta quantidade de glicose, mesmo com a presença de pouca insulina. Mas isso tudo vai depender da intensidade e quantidade dessas atividades. Agora eu vou falar sobre os medicamentos. As doses, horários e ingestão e até mesmo a interação entre os remédios pode ter uma relação com a glicose de um paciente. Fatores biológicos. Existem pontos importantes como a distribuição da gordura, estresse, quantidade e qualidade de sono, período menstrual, presença de alergias ou até mesmo de doença celíaca, que podem influenciar nas doses de glicose. No ambiente, fatores como temperatura, a altitude e presença de queimaduras de pele também podem ter influência. Comportamental. As decisões tomadas pelo indivíduo, bem como suas relações interpessoais e pressões que a sociedade acaba contribuindo, também são fatores. No entanto, quando pensamos nos fatores mais controláveis da glicose do dia a dia, a alimentação
é o que mais vem na nossa mente. Por isso, nós vamos abordá-lo, né, um pouco mais à frente sobre a alimentação. A alimentação, para reduzir a glicose, quando pensamos na alimentação, é preciso levar em conta 2 fatores importantes, do alimento e da refeição como um todo. Índice glicêmico classifica os alimentos de acordo com o seu efeito sobre a glicemia pós-prandial, ou seja, do modo que eles impactam essas taxas no sangue após a refeição. O que influencia nessa medida é a natureza do carboidrato consumido e fatores como a quantidade de fibras, gorduras, proteínas, ou seja, a composição do alimento. Carga glicêmica, ela mensura quanto de carboidrato está no alimento e como cada grama de carboidrato no alimento aumenta os níveis de glicose. Normalmente, é importante que você leve em consideração os 2 fatores. Afinal, uma porção pequena de alimento com alto índice glicêmico, mas baixo carga glicêmica, como o abacaxi ou a melancia, acabam não impactando na glicemia da mesma forma. Além disso, é preciso pensar na refeição como um todo. Você pode consumir um alimento com alto índice glicêmico, mas com outro, com fibras e menos carboidrato. Portanto, é importante seguir as seguintes dicas. Consuma alimentos ricos em carboidratos, com outras fontes de proteínas, gorduras preferencialmente, poli e monoinsaturadas, já que eles tornam o processo digestivo de carboidrato mais lento, fazendo com que o impacto deles na glicemia seja menor. Ou seja, o arroz com feijão vale mais do que ele sozinho, e adicionar a salada à refeição é sempre interessante, ainda mais que com os vegetais folhosos, considere as fibras, já que as frutas, com casca e bagaço contêm bastante fibras nela e tornam, sua digestão mais lenta e menos impactante na hora de verificar as taxas de glicose no sangue. Não pense sempre no índice glicêmico, afinal, alimentos fritos podem ter menos índice glicêmico, mas ainda assim não são recomendáveis do ponto de vista de saúde geral e cardiovascular. Uma batata frita, por exemplo, que possui um índice glicêmico menor que a cozida, mas ainda assim ela não é saudável. Então precisamos muito bem verificar os alimentos que vamos consumir. E para finalizar, vou deixar um texto bíblico aqui para a nossa reflexão, que está lá em 2 Timóteo 3,16, que nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Queridos, o nosso objetivo é mostrar a você que nos assiste a melhor forma de se cuidar, de cuidar da mente e do corpo. Como diz nas Escrituras, o ensino é muito proveitoso para corrigir e até mesmo orientar em juízo da palavra. Que você possa, além de receber este conteúdo, também possa compartilhar com alguém querido que você acredite que também vai adquirir conhecimento através deste programa. Já quero te agradecer pela audiência e te espero no próximo programa para mais um tema relevante. Até mais!